Bem-vindos ao Ensaio Geral, hoje numa versão mais compacta devido ao encerramento da campanha autárquica, mas nem por isso com menos substância. Temos um convidado especial, o escritor João de Mel, que está a celebrar 50 anos de carreira literária. Nascido na ilha de São Miguel, nos Açores, há 76 anos, já foi conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em Espanha, é autor do eterno Gente Feliz com Lágrimas, um dos romances sobre a guerra colonial que mais marcou a literatura. Vencedor, entre outros, de prémios como o Fernando Namora ou Virgílio Ferreira, João de Mel acaba de lançar 2 novos livros, um de contos, A Nuvem no Olhar, e um diário, Novas Fases da Lua, ambos pela editora Dom Quixote, que esta semana completou 60 anos. Bem-vindo, João. Que bom Obrigado. estar É um aqui prazer estar connosco. aqui. A sua escrita navega entre a poesia, o conto, os romances. Agora revela-nos estes diários. Eram diários escritos desde 1993, embora neste livro apenas parta de 2017 a de Exatamente. 2024. No fundo, o que é que estes diários dizem sobre si? Eu julgo que atestam a minha condição de cidadão, que não se circunscreve à de ficcionista. O escritor não é só ficção, é o mundo. E o diário é a voz que nós pomos a funcionar para estar ao mesmo tempo em Lisboa e em todo o mundo. E é um escrito de comoção, de crítica, de observação, de testemunho, etc. Tem aqui entradas que têm 8 anos, por exemplo, em Certo? que fala de Médio Oriente, fala de incêndios em Portugal. Poderiam ser entradas escritas em 2025. Podiam, porque têm infelizmente essa repercussão e repetem-se por esse mundo fora. Mas repare, Maria João, eu comovo-me imenso a ver uma avalanche, por exemplo, no Nepal, que vem por ali abaixo e mata 1000 e tal pessoas. E eu tenho que dar testemunho disso na minha intimidade. É Devo como dizer, diz, a escrita é a sua tribuna. de alguma forma, não é? Eu tenho esse diário desde 1997, está em casa, está, e a ideia era mantê-lo todo, digamos, como estava. Secreto. Porque, de alguma forma, ele para mim esgotava a sua função ao ser escrito. E ficava em repouso, e, por vezes até, digamos, como auxiliar das outras coisas que eu escrevia. Porque, além de estar a notícia, há o sentimento com que foi escrito aquele fragmento. Expõe-se mais ao escrever este diário do que quando escreve, por exemplo, um romance? Penso que me exponho sempre, não é? Acho que não tenho pruridos nem reservas nenhumas, porque há quem diga, não sei se concordo, mas há quem diga, que alguma da minha ficção é bastante autobiográfica e outra não. O diário, por natureza e por opção e sobretudo por substância, é o nosso dia-a-dia, é o nosso modo de ver, é o entrar e sair das coisas que se passam ao nosso redor, para que a nossa casa também não seja, digamos, um confinamento onde o escritor está calado à procura de inspiração para escrever contos ou romances. Escreve: "Sou lento e esforçado na escrita, depois fico à escuta das palavras". Pergunto-lhe se a escrita é, antes de mais, esse lugar de espera, esse lugar de escuta das palavras. Às vezes tenho ideias boas para contos ou para romances ou por aí fora e estou a trabalhá-las na minha cabeça. Ainda não sei muito bem o caminho que vão percorrer, mas há uma coisa que eu priorizo. É sempre o problema da linguagem. A linguagem que eu vou usar no livro A, no livro B, etc. Se bem se vir, digamos, nos 30 livros que eu publiquei, 30 e tal livros que eu publiquei até à data, eles têm uma matriz que é minha. Há quem diga que a minha prosa é um bocado a tender para o poético, sem se deter na poesia. E, bem, no fundo, isto não tem explicação. Sai porque nós vamos à procura da melhor maneira de exprimir aquilo que temos para dizer. Evidentemente que se eu descrever uma cena social ou uma cena amorosa ou coisa parecida, a linguagem é uma, mas se eu descrever um acidente, uma tragédia, etc., a linguagem é outra. O diário tem, penso eu, uma linguagem unificadora, não é? Diz: "O som de uma ideia, ao cair sobre a página, ilumina a ideia seguinte". A ideia de construção do texto está aqui, vai acontecendo a olhos vistos. Muitas vezes a própria escrita já feita surpreende-me porque dá-me a chave ou a porta para a página seguinte. E isso é muito grato para quem anda à procura, porque a escrita é também uma busca interior muito grande, não é?
e muito trabalhosa, muito, por vezes até penosa do ponto de vista da sua dificuldade. E, portanto, é bom que a escrita se encadeie num ritmo, numa melodia, numa velocidade também muito própria e que esteja adequada àquilo que nós estamos a narrar. E nunca teve o drama da página em branco? Também tive, sim, claro, claro. Quem é que não a tem, não é? Por isso é que eu invejo aqueles escritores, sobretudo os que vieram do jornalismo. Já vem com treino. E escrevem, digamos, com uma facilidade invejável. Eu invejo-os. Mas eu não tenho que me queixar de dificuldades, nem de muros, nem de... Eu tenho aquilo que eu sou capaz de fazer, não é? Não corro para nada, não vou para lado nenhum que não seja por vontade própria. Mas quando acaba um livro, estou no melhor dos mundos, não é? Porque fui capaz, porque lhe ponho final e estou em condições de propor aos leitores. Mas também partilha neste diário o momento da nascença de um livro, porque diz a certa altura, e julgo que seja a propósito do livro das Vozes e Sombras, escreve: surgiu-me do nada a ideia para a estrutura do romance. E assim, de repente, surge essa ideia da estrutura do romance? Esse meu romance, Livro de Vozes e Sombras, esteve comigo durante mais de uma década, porque queria tratar um problema que era um bocado tabu, sobretudo nos Açores, não é? Porque a minha ideia era desmontar a narrativa que foi feita por um movimento chamado FLA, Frente à Libertação dos Açores, que tendia para a independência dos Açores. E que nada mais foi, no meu entender, do que uma trave que se opunha ao processo revolucionário de Lisboa. Havia a instabilidade açoriana que condicionava de alguma forma o que se passava cá. O significado dessa narrativa era de alguém de um território, neste caso insular, que queria a independência, queria sair de Portugal. E o oposto total era, digamos, a narrativa daqueles que vieram da África contra a vontade, porque houve a independência desses países. E isto para encaixar e para ter alguma solidez interior é um bocado complicado, mas acabei-o. Deu-me uma surpresa imensa ter-me ocorrido a maneira como eu encerro o livro. E em última análise isto não se explica porque vive-se. O leitor não tem culpa nenhuma destas coisas, não é chamado para isto. Só tem é que ler, gostar ou não gostar e dizer, não é? Mas esse livro, sim, calou bastante fundo no meu itinerário. Abrimos outro livro que está também a lançar, A Nuvem no Olhar. É um conjunto de contos, alguns dos quais foi revisitá-los, reescrevê-los para os publicar. Podemos dizer que neste livro estão aqueles temas que são os temas que marcaram também estes 50 anos de carreira literária, porque está a África, está a Guerra Colonial, estão os Açores, está Lisboa. No fundo, estes contos são também fruto dessa expressão que é a sua da escrita. Naturalmente. Fui resgatá-los a 2 livros anteriores, depois há mais 2 que são inéditos que eu quis incluir. Foi quase sem querer que eu pus 2 dos contos a falar da guerra colonial, um do regresso de um batalhão por barco a Lisboa e, portanto, é o conto mais novo, mais longo, é quase uma novela, não é? E depois há uma pequena deriva lá para o meio que leva à guerra, a narrativa noutro sentido. Sim, esse livro, de alguma forma, consubstancia os caminhos ínvios ou não que eu tenho percorrido ao longo de toda a minha escrita. Portanto, de alguma forma, a antologia deles, num único volume, a ideia foi não apenas resgatá-los, 2 livros que estavam mais ou menos esquecidos, reescrevê-los, atualizá-los, e não estou nada arrependido. Agora sim, creio que estão definitivos. O João de Melo foi um dos 800 mil portugueses que foram mobilizados para a guerra colonial, viu certamente o pior da condição humana, viveu também num país em ditadura. Sente que o escritor tem essa obrigação ou essa missão de dar testemunho, de resgatar a memória para que ela não seja perdida? Absoluto. Eu concebo o meu papel na literatura exatamente dentro dessa dinâmica. Eu pertenço àquela geração que tem memória de tudo o que viveu. O antes do 25 de Abril e a ditadura, o salazarismo, etc. O país obscuro e muito pobre, que de costas voltadas para a Europa. E é esse país que depois concebe a ideia de manter um império africano. E ao princípio não era apenas africano, também era asiático, não é? E, portanto, isso é a experiência que nós vivemos todos. Eu particularmente, porque
estava a estudar, estava, digamos, interno no seminário dos dominicanos em Aldeia Nova, Olival. E a guerra colonial em Angola foi no dia 4 de fevereiro de 61, no dia dos meus anos. Eu disse logo, isto é comigo. E depois fui por aí fora e de facto aconteceu. Quando eu chego a Angola e vou para o norte de Angola, eu, digamos, estou num mundo que de alguma forma eu tinha antecipado no meu Serviu interior. como enfermeiro? Como ferroviário enfermeiro, não é? Com a particularidade de estar numa povoação onde tinha a meu cargo não apenas os 150 soldados portugueses, tinha também duas pequenas sanzalas, mais dispares possíveis. De um lado, uma pequena sanzala formada por gente que estava ali, como que é, num pequeno campo de concentração, acusada de ter tido relações com o inimigo, ou de ter familiares no inimigo. E do outro lado, exatamente o oposto, uma pequena sanzala daqueles que tinham desertado dos movimentos de libertação para vir combater ao nosso lado. E isto, digamos, que para um ferroviário enfermeiro não é abstrato, é concreto, não é? Serviu os dois lados sempre. Dos dois lados, não é? E depois tinha tanta coisa para dizer sobre esse período, não é? Tanto sofrimento que eu vi, tanta dor, tanto sangue, tanta ferida, tanta perdição, que era impossível conter isto. E daí eu ter-me dedicado bastante ao tema da guerra. Por um lado, através daquela antologia, não sei se se lembra, chamado Os Anos da Guerra. O primeiro grande trabalho sobre a guerra vista pelo lado de cá e o lado de lá. Portanto, guerra versus lutas de libertação. E depois, na minha ficção, o romance Autópsia do Mar de Ruínas, que é dos meus preferidos porque foi o romance da grande catarse que foi necessário fazer. E sente que Portugal saiu bem das antigas colónias? Há ainda contas a fazer? Tudo é polémico, tudo é passível de diversas análises. As coisas não correram bem, a descolonização foi uma tragédia. Isto tem que se dizer, foi uma tragédia. Mas os verdadeiros culpados dessa tragédia nem sequer foram os que fizeram o 25 de Abril, nem os que estavam em África a tratar da sua vida e que se viram obrigados a vir para fora. A tragédia maior esteve sempre no regime anterior, que mandou avançar para Angola imediatamente e em força, e que concebeu a ideia louca de num país tão pequeno, tão pobre, etc., manter um império tão vasto, não sei quantas vezes maior do que o próprio país, e que era insustentável, não é? E pior ainda, os movimentos de libertação propuseram diálogo a Salazar, antes de entrar na luta. E o Salazar sacudiu, né? Nem os quis ouvir. Que pena não ter ouvido e não ter colaborado numa solução negociada. Tinha sido até, digamos, exemplar para o mundo, de ver que a grande potência dava o poder condicionado e formava sociedades mistas. A história poderia ter sido outra. Poderia ter sido outra, muito diferente. Fala também nestes diários, por exemplo, de racismo. Hoje vivemos tempos de muita intolerância. O João também já teve funções diplomáticas, nomeadamente em Madrid. A leitura ajuda a colocar-nos no lugar do outro, nos sapatos do outro. Pode ajudar nesse caminho contra as intolerâncias? A leitura é, digamos, uma luz que nos pode iluminar acerca do que vai por aí. Mas às vezes percebemos que há cada vez menos leitores, ainda estamos muito abaixo daquilo que deveria ser os níveis Vamos de leitura. deixar passar esta onda de inteligências artificiais, dos aparelhos tentadores, de tudo isso que estão a envinagrar um bocado a nossa juventude, mas não esqueçamos que nós também somos exemplo. Nós também levamos muito tempo com os aparelhos nas mãos. Eu vou no metro, eu sou a única pessoa que vai ler um livro. Naquele metro todo está todo curvado sobre o telemóvel. Eles não têm onde se mirar a não ser nestes exemplos. Por outro lado, existe um oportunismo muito grande dessas organizações de fomentar a curiosidade dos jovens, levando-os para onde querem e para onde não querem. Agora, isto, digamos, daqui a 10 anos já será rotineiro, já podemos pensar no regresso desses não leitores à literatura, à medida também que eles se tornarem mais Mas não adultos. há o risco da inteligência artificial vir a substituir, por exemplo, um João de Melo, escritor? Exatamente, mas também as pessoas esperam que haja sempre por onde pegar para desmascarar essa inteligência artificial, não é? Porque há sempre algo
que nós não dizemos, que nós não fazemos, que a inteligência artificial acha muito bem pôr. Eu lembro-me que há dias estava a ver o Ricardo Araújo Pereira, aparece no meu computador, a vender não sei o quê. Imitavam a voz, mas davam erros de português inúmeros que ele não dá. E por esses motivos também, digamos, nós podemos facilmente apanhar, porque a competência linguística também fica muito a dever na utilização desses meios. Os seus Açores estão sempre também presentes na sua alma, na sua escrita. Vemos hoje os Açores a ganharem de novo centralismo do ponto de vista de defesa, por causa da base das lajes e por causa do quadro internacional que vivemos, mas vemos também uns Açores com mais turismo, mas na mesma com alguma pobreza. Como é que se quebra este ciclo de pobreza nos Açores? Eu estive lá agora em agosto durante 10 dias de férias com a família e jurei para nunca mais, porque é tal o amontoado de turistas estrangeiros que ocupam tudo, os restaurantes, os cafés, estão sempre na frente. E nós temos que ir para trás, esperar uma hora para ganhar vez. Os itinerários turísticos estão todos tomados, o governo até já foi obrigado a não deixar viaturas subir a determinadas lagoas, porque o percurso era inacessível a tanta gente. Então pôs autocarros a levar as pessoas que deixam os carros cá em baixo para poderem ir visitar a Lagoa do Fogo. Há uma espécie de deslumbramento por parte, sobretudo, do setor alimentar, que está a ganhar muito dinheiro e que não cuida das coisas como antigamente cuidava. E daí que nós tínhamos que nos defender também disso. Portanto, aos Açores, aconselho mais a ir em setembro, que já está menos dramatizado, para se poder fruir das belezas de Tempar e do povo açoriano, que tem efetivamente um temperamento e uma maneira de receber muito próprias. A sua condição social desse povo açoriano é, por norma, sempre inferior à do continente. Eu lembro-me quando vim para cá com 10 anos, que vinha da aldeia mais remota do Conselho do Nordeste para a grande cidade que era Lisboa, eu vi que a pobreza açoriana era infinitamente mais pobre do que a de cá. O movimento migratório de fuga para o Canadá e para a América dos açorianos, e aqui assalto para a França, a Alemanha, a Suíça, etc., fazia-se, digamos, em catadupa. Mas eu não via gente descalça e a comida era substancialmente melhor do que nos Açores. E o que nós tínhamos nos Açores era aquilo que a terra dava. E o leite das vacas, que já abundavam por toda a paisagem micalense, por exemplo. Não sei qual é a maneira que há de libertar os açorianos daquele rastro de pobreza que parece ser o seu destino. Eu suponho que o continente tem uma grande dívida de gratidão para com os Açores e que podia efetivamente ter uma política muito mais próxima e mais libertadora para o povo açoriano, que é, apesar de tudo, é de todos o mais pobre da Portugalidade hoje em dia. Terminou o ano de 2024 a manifestar o desejo de regressar à ficção, ao trabalho inventivo da narrativa. Estas palavras são suas, estão no diário. Pergunto se já inventou o próximo livro. Não. Esse, digamos, é o meu drama. É que estou, digamos, à procura de sinais, à procura de mim próprio, mas acho que devo um romance a Lisboa, a cidade que me acolheu, a cidade da minha vida. E é para aí que eu tendo. Agora, Maria João, não tenho pressa. Já tenho 35 livros publicados, não é? Não é necessário ir a correr, publicar mais. Pela primeira vez eu estou tranquilo e estou entregue à vida, porque a idade vai avançando, isto já não é o que era. Se alguma coisa tem que ser salva, é efetivamente o ato de viver. E é nesse que eu estou. Quando surgir o ato de escrever, ele virá naturalmente e eu, obviamente, que ficarei de novo muito feliz e muito empenhado. Agradeço ao escritor João de Melo, a quem felicito por estes 50 anos e por aquilo que nos tem dado também como leitores. Muito obrigado, Maria João. Foi um prazer. No Ensaio Geral temos mais uma sugestão para si com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Falo-vos de uma bela iniciativa do Museu de Portimão que desejo seja a antecâmara da construção de um memorial em Mexilhoeira Grande. É muito bom recordar o Nuno Júdice, de quem fui amigo, com quem trabalhei e que nunca esquecerei. O prazer das imagens é um encontro emocionante
com curadoria de José Gameiro, Manuela Júdice e Filipe Leal, em que atravessamos o espelho, como Alice, e nos descobrimos no limiar entre a escrita e a imagem. Nuno apresenta-nos Júlio Pomar e Manuel Amado e leva-nos até Graça Moraes, Jorge Martins, Rui Chafes e Duarte Belo. Atrás da câmara, com todas as letras, está Eduardo Prado Coelho. E Manuela Pimentel recorda-nos a receita para fazer o azul. Se quiseres fazer azul, pega num pedaço de céu e mete-o numa panela grande que possas levar ao lume do horizonte. Depois mexe o azul com o resto de vermelho da madrugada até que ele se desfaça. Se o encantamento é possível, então visite-se esta sentida memória de Nuno Júdice. Todos ganharemos. Ficam as propostas, além dos novos livros de João de Mel para ler, poderá também visitar esta exposição dedicada ao poeta Nuno Júdice em Portimão. Para a semana estamos de volta com novas sugestões para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.